Estamos iniciando o programa Sob Outro Olhar, que revela um olhar que só você vê. Você sabe que existem pessoas e entidades que defendem a pessoa negra, que tem professoras e professores em sala de aula falando sobre a cultura negra? Sob Outro Olhar traz o tema Defesa do Povo Negro. Você sabia que tem pessoas com dom de ajudar e curar outras através da religiosidade? Isabel Gross, técnica em enfermagem e meio ambiente, mãe de santo, vai conversar comigo sobre sua missão. Antônia de Souza Aguiar, coordenadora do Memorial Zumbi dos Palmares, vai falar sobre o que o Memorial faz em defesa do povo negro. Veja no quadro Olho no Olho. No quadro O Olhar que Quase Ninguém Vê, convidamos a jornalista Sônia Terra para entrevistar a coordenadora estadual de políticas para as mulheres, Aldaci Regina. No Meu Olhar Cultural, fique com a música negra de Isabel Gross. Eu sou filho seu, hoje vai ter ladainha na base de candomblé, em homenagem aos pretos velhos da Guiné. Estou aqui com a coordenadora do Memorial Zumbi dos Palmares, Antônia Aguiar. Toninha, tudo bem, Toninha? Tudo bem. E aí, como é para você o desafio de coordenar uma entidade negra como o Memorial Zumbi dos Palmares? Bom, primeiro dizer que para mim é uma satisfação, né, estar coordenando um espaço, né, que tem uma referência estadual, né, que o Memorial Zumbi dos Palmares é um centro de referência da cultura negra desse estado. Então, para mim é uma satisfação, sim. E é histórico porque ele está no local de uma escola. Você conte essa história para a gente. Então, assim, primeiro dizer que o movimento negro ficou durante 20 anos, né, acolhendo baixo-assinados, né, pedindo, né, que os intelectuais e as pessoas do movimento, né, lutassem para que fosse retirado o nome Domingos Jorge Velho. Porque era a escola que estava lá. Isso, a escola, o nome, Unidade Escolar Domingos Jorge Velho. Então, durante esse tempo todo, o movimento negro ficou nesse desafio, né, fazendo com que esse nome fosse retirado e colocar Zumbi dos Palmares. E aí, o que o Memorial trabalha? Com o que o Memorial trabalha? Então, assim, por ser um centro de referência da cultura negra, o Memorial Zumbi dos Palmares, ele vem com esse intuito de divulgar, não é, a cultura no sentido de estar oferecendo também cursos, tá? Não só cursos com relação à pessoa negra, né, a comunidade negra, mas nós temos também lá como uma parceria com a UESP e a Secretaria de Cultura Secult, que cursos de inglês, espanhol, libras, o curso em Iorubá, que foi um curso que é pioneiro no estado do Piauí, né, que já está aí em Parnaíba, Picos, Floriano, e o Iorubá é um curso que é o idioma africano, né? As pessoas que não sabem o que é, a palavra Iorubá é isso, né? Um idioma africano. Então, é muito falado nas casas de religião de matriz africana, né? Nos terreiros de Umbanda, de Candomblé. Então, as pessoas procuram, né? Então, as pessoas procuram estar se informando o que é o curso em Iorubá, entendeu? Então, é super importante. E outros cursos que tem lá? Tem oficina de turbante? Tem, porque assim, a proposta agora, com essa reforma, que o espaço está em reforma, em 2017, é que realmente venha a ter, nessa parte da estética negra, ter os entrançados, afros, que lá já acontece, mas mais para questão mesmo de ensinamento para as pessoas, né? A estética negra no sentido de estar ensinando como fazer um turbante, como maquiar uma pele negra, como fazer os penteados afros, né? Você vai num salão, você não... Porque nós temos... O pessoal quer fazer chapinha no salão, né? Já diz, não, faça ali seu cabelo. Mas assim, com relação à questão da estética negra, fazer com que as pessoas que do movimento negro, as pessoas que simpatizantes, vá até o espaço
porque é muito lindo, né? Tudo que é da cultura negra é muito bonito, é muito lindo. É uma pena que não é divulgado, as pessoas não conhecem. Então, a partir desse espaço, que é o Memorial Zumbi, com certeza as pessoas vão procurar saber mais como é, o que lá funciona, o que lá realmente tem para que as pessoas possam estar divulgando, né? Que vai reabrir. Que vai reabrir, a proposta que seja para reabrir agora em janeiro de 2017. Com vários cursos, Como eu já falei, esses cursos que eu já citei vai continuar, incluindo a informática, né? Porque por conta dos computadores, vão ser outros computadores e tudo. Então vai ter o curso de informática também. As pessoas vão poder estar aprendendo a dança afro, né? E lá temos também aula de capoeira, de segunda a sábado, né? Então, assim, são todas as atividades com relação à cultura negra para acontecer, de fato, no Memorial Zumbi, que também provavelmente tem uma discussão também com relação à mudança do nome também. Toinha, você trabalhou na Coordenadoria de Direitos Humanos e coordenou um trabalho, um mapeamento de terreiros aqui no Piauí. Me fale sobre isso. Então, assim, primeiro eu tive um desafio também, que foi coordenar o TA da Juventude em 2005, 2006, que é um projeto, meu primeiro emprego do governo federal, e eu coordenava a casa, onde funcionava todos os projetos, né, desse projeto Consórcio Social da Juventude. E depois foi um desafio, mas foi muito interessante, foi muito bom. A gente teve, sim, êxito com relação a esse trabalho com a juventude. E depois eu fui convidada para trabalhar na Coordenadoria Estadual de Direitos Humanos, dentro da Diretoria de Igualdade Racial, como coordenadora de Diversidade Cultural e Religiosa. Então, foi um desafio, porque foi o primeiro seminário que aconteceu também com relação às religiões de matriz africana. A Coordenadoria de Direitos Humanos, em parceria com o movimento, realizou esse seminário e saiu essa proposta de mapear as casas, né, de Umbanda de Candomblé de Teresina, não do Estado, porque a gente não teria perna. Primeiro vamos fazer Teresina, e foi feito esse mapeamento, onde a gente pôde identificar várias casas com muitas dificuldades, desde da estrutura física, né, como também a não visita, né, das pessoas, dos agentes de saúde, né? Por exemplo, a gente recebeu muita reclamação dos pais de mãe de santo que esses agentes, eles não adentravam essas casas pelo fato do preconceito. Então, foi assim, e outras demandas mais que a gente encontrou com relação a esse mapeamento. Então, foi um desafio, mas a gente conseguiu sim estar adentrando 400 e poucas casas. Aqui em Teresina. Olha Quando só. eu falo as casas, eu falo com relação ao terreiro, né, que é o terreiro de Gira, né, onde é maior, e também o quartinho, onde tem uma mesa, né, o altarzinho, onde as mães, os pais recebem as pessoas só para fazer cura, né, só para rezar, sem ser aquela outra casa maior que seria o terreiro onde acontece do o ritual. desenvolvimento, o desenvolvimento dos médios. E assim, para você ver, tem uma revista que fez uma matéria colocando o seguinte: as igrejas estão nas avenidas e os terreiros estão nos quintais, mas eles são mais de 400, como você mesmo falou. Isso reflete o que para você? Assim, porque quando nós iniciamos esse mapeamento, o que nós colocamos também foi isso. Por exemplo, Teresina é a capital mais católica, uma das mais católicas do Brasil. Então, assim, ficou essa pergunta: como é que é a mais católica se nas cidades existe essa quantidade de casas, né? Então, assim, as pessoas passaram a questionar isso. Mas é por conta mesmo dos próprios adeptos, das próprias pessoas que são de terreiro, terem receio de dizer: olha, eu sou umbandista, eu sou candomblésista. Em relação à saúde, pessoas que estão com série de problemas, vai em tudo quanto é lugar e deixa para ir por último no terreiro, né? Porque realmente nós que somos da religião, a gente que defende essas questões, o ser humano ele precisa trabalhar, né, a mente, o corpo e o espírito.
tá? Porque senão a saúde, ela não tá, você não está de bem com a saúde, você tem que estar com essas três, né, em sintonia, né, com corpo, mente e assim, espírito. Fica difícil, você não consegue. E muita gente não acredita. E tem muitos problemas físicos que muitas vezes é por causa da mente e do espírito que está inquieto. Isso. E aí a pessoa, quando vai procurar, como você falou, né, já está... Assim, bastante alguns vão procurar e outros não, não é isso, Toninha? Então, a gente também tem até um trabalho com relação às pessoas que têm distúrbios mentais, que é essa questão de você procurar uma casa religiosa, no caso o terreiro. Às vezes, muitas das vezes são problemas espirituais, então essas pessoas acabam sendo internadas como loucas, né? As pessoas passam a tomar medicações muito fortes. E a gente também fez esse trabalho de estar conscientizando as famílias, as pessoas, a procurarem uma casa, um terreiro, para receber uma maior orientação com relação à questão da espiritualidade daquela pessoa, que é muito importante. Se todas as pessoas tivessem essa consciência, talvez não teria tantas pessoas internadas como pessoas loucas, né, que é a palavra mais, né, que as pessoas costumam entender. Isso é. E, Toninha, vamos falar sobre o Estado laico. Como é que a gente sabe que o nosso Estado é laico, mas assim, só privilegia, digamos assim, uma religião? Como é que deveria ser para que realmente ele fosse laico? Então, assim, dentro do próprio mapeamento, né, foi feito também essa questão, essa pergunta, né, esse questionamento com relação ao Estado laico. Porque o Estado laico, a gente sabe que a nossa Constituição, né, nossa Carta Maior, ela tem, né, o Brasil é o Estado laico, né, então não pode privilegiar nenhuma religião. Mas a gente sabe que, infelizmente, quando se trata dessa questão do ensino da religiosidade nas escolas, por exemplo, a matéria, né, que ela é facultativa, mas que é ensinada, né, então você não vê uma outra religião, dificilmente você vê duas religiões sendo mencionada, né, como dentro da escola, por exemplo. Então, a religião de matriz africana, essa você nem pensar. Não pode nem ser citada porque é demoníaca, é coisa do demônio, não pode ser falada. Então, imagine só, um jovem, uma pessoa que é da religião, quando o professor fala qual é a sua religião, então fala da religião que não é, né, daquele aluno, daquela aluna, então fica difícil aquelas pessoas, né, que ainda são muito jovens, entender por que a religião dele não é citada, entendeu? Então, assim, por isso que em 2003, o nosso ex-presidente Lula criou, né, o decreto, né, essa questão da Lei 10.639, que foi exatamente para fazer com que essa inclusão do ensino da história e da cultura afro-brasileira, né, no ensino básico, isso, entendeu? Que é para fazer com que as pessoas entendam e conheçam, né, a nossa história. Infelizmente, nem os negros e nem as pessoas não negras não conhecem a verdadeira história do povo negro, entendeu? Então, essa lei seria para isso, era uma obrigatoriedade. Mas a gente sabe que, infelizmente, porque se for implementada esta lei, vai se falar da religião de matriz africana. Então, muitos estados, infelizmente, só algumas escolas pontuais, professores, falam dessa questão, infelizmente. E em relação à grande mídia, o comportamento dela também em relação ao Estado laico e em relação à religião de matriz africana? Então, assim, eu me lembro que dentro mesmo aqui no estado do Piauí, Teresina, teve um movimento bem forte com relação à inclusão, né, com relação à questão das imagens católicas em espaço público, né? Houve, isso, a gente né, vê muito. Isso. Então, assim, as pessoas chegaram a questionar, sim, mas o Estado é laico, por que ter essas imagens no espaço público, né? Mas, infelizmente, foi falado muito nisso, mas continua do mesmo jeito. E a religião de matriz africana, hoje, né, aqui dentro do Piauí, no Brasil, né, mas aqui no Piauí, Teresina principalmente, tem tido uma divulgação maior, né? A gente já está aí na 4ª edição do Cultura Negra Estará na Ponte, que é uma atividade da prefeitura, mas juntamente com o movimento de terreiro.
E temos também, né, várias casas de religião de matriz africana, no caso, terreiro de Umbanda, de Candomblé, que hoje também já tem um CNPJ, que já pode concorrer a projetos, porque já faz um trabalho social há bastante tempo dentro da comunidade. Então, essas pessoas estão tendo mais, vamos dizer, a coragem, né, o desafio de dizer, eu sou umbandista, eu sou candomblésista, entendeu? Mas está sendo muito interessante por conta disso. E eu queria só também dizer que, com relação a esse mapeamento que foi feito, em 2009, a gente tinha um projeto do governo federal, que era distribuição de cesta para essas casas. Mais de 500 casas recebiam essas cestas, que é mais uma ajuda, né, de renda, para complementar a renda desses pais e mães de santo. Infelizmente, não temos mais, mas assim, dentro do governo do estado, muitas casas de religião de matriz africana, filhos e filhas de santo conseguiram casas pela DH, que foram cotas, né, na época, que foram direcionadas para essas pessoas, entendeu? E que naquela região da Nova Teresina, então, muitas pessoas conseguiram casas. Então, é interessante. Precisa, né, então, de políticas públicas para os terreiros, para mães de santo, pais de santo. Pais de santo, porque assim, é bom frisar isso por conta que muitas das pessoas que são de terreiro são pessoas negras. Né? Porque outras religiões têm isenção, por exemplo, de IPTU, de impostos, não é isso? Então, com relação à religião de matriz africana também, eu me lembro que foi feita uma época, uma audiência pública com a nossa saudosa, né, a nossa vereadora Rosário Bezerra, uma audiência pública com relação a essa questão do IPTU, a isenção do IPTU. Mas, infelizmente, também não parou, né, não se discutiu mais. Porque, assim, o IPTU, ele é isento, as casas são isentas, né, as casas religiosas são isentas. Mas com relação aos terreiros, não são, por conta que o argumento que foi dado é que os terreiros, por serem uma residência, e esses terreiros são feitos no fundo, no quintal, então eles argumentam que não pode ser isento por conta disso. Mas a gente continua batendo na tecla, né? As pessoas que têm mais um entendimento com relação a essa questão, que a luta tem que continuar para que realmente os terreiros de Umbanda e Candomblé sejam isentos, né? Como é que vive a mulher Toinha? Então, assim, a mulher Toinha, né? Então, eu costumo falar assim, que nós, mulheres negras, nós temos todo dia um desafio muito grande, você ser mulher e ser mulher negra, né? Porque, infelizmente, um preconceito ainda é muito grande com relação às mulheres, né? E, infelizmente, a gente sabe que a mulher negra, ela, né, desde a época dos escravos, né, as mulheres negras, infelizmente, sempre ficaram muito à margem, né? Então, eu, como mulher, eu quero dizer aqui que eu gosto, né, porque eu faço um trabalho que eu acho importante para a nossa comunidade, para a comunidade negra. Já tenho aí mais de 15 anos de militância dentro do movimento negro e também do movimento de terreiro, do movimento de mulheres. E isso faz com que as outras mulheres se espelhem na gente, né? Nós, mulheres negras, mulheres que somos mulheres de movimento, isso inspira as outras mulheres também a lutarem, porque todas nós somos muito guerreiras, né? Então, quando você vê uma outra mulher naquela luta e tudo, você também se sente encorajada, né, de também fazer a luta. Então, eu acho importante, eu acho que o meu papel enquanto mulher negra é importante também para incentivar as outras mulheres também a fazer esse trabalho, que muitas pessoas dizem, mas você trabalhar voluntariamente? Sim, por que não? Hoje é importante a gente, se todas as pessoas, né, também colocassem, né, a mão na massa, vamos dizer assim, com relação a você a divulgar as coisas boas que precisam serem divulgadas, seria muito importante, com certeza. O mundo ficaria muito, muito melhor. Continue com a gente, aguarde o olhar que quase ninguém vê. Salve a mamãe Iemanjá, salve o povo das encruzas, salve todos os orixás, salve o povo das encruzas, salve todos os orixás, a coroa de ouro Emario, Emario, Chuê, Maria.
a coroa de ouro em Mariô, em Mariô, em Mariô. Salve o meu pai Oxalá, salve a mamãe Iemanjá. Salve o meu pai Oxalá, salve a mamãe Iemanjá. Salve o povo das encruzas,